Estamos de volta com mais Manhã Diversa para você. Agora são 11 horas e 4 minutos. Os pedidos de falência caíram 2,3% no ano passado em relação a 2020, segundo dados da Serasa Experian. Foram 950 pedidos. Já o número de falências decretadas caiu 10%, num total de 622. Mas os especialistas entendem que os dados não significam uma retomada da economia, mas apenas um alívio temporário por conta de renegociação de dívidas, novas linhas de crédito, leis trabalhistas mais flexíveis e até mesmo auxílio emergencial. E é sobre falência que a gente conversa agora com o advogado empresarial Diogo Cassiano. Diogo, bom dia para você, é um prazer te receber aqui no Manhã Diversa. Olá, bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. Para a gente começar o nosso bate-papo, então, o que classifica a falência? Bom, a falência é um processo judicial que arca com as obrigações decorrentes de problemas financeiros que a empresa possa estar passando. Levando em consideração que a Lei 11.101 de 2005, recentemente alterada, promulgada no ano passado, ano retrasado, 2020, pela Lei 14.112, que alterou alguns artigos desta lei de falência e recuperação judicial. Propriamente dito, o artigo 75, parágrafo 2º, ele define a falência como um mecanismo de preservação de benefícios econômicos e sociais decorrente de uma atividade empresarial. Tá certo? E para que exista a falência é necessária a concorrência de alguns elementos, que são os seus pressupostos, né? O que são esses elementos? Bom, devemos levar em consideração que esses pressupostos de um regime falimentar ou estado de falência são vários hoje, né? Temos hoje o empresário devedor, temos também a insolvência presumida ou confessada pelo devedor, e temos também, por último, uma sentença declaratória de falência. Esse, a princípio, hoje em dia, com essas últimas reformas que tivemos, são esses três hoje em voga. E para a gente entender melhor, então, cada um desses tipos, vamos falar, então, de cada um, a começar com o devedor empresário. O que caracteriza isso? Sim, claro, devemos ter uma diferenciação entre o empresário devedor e também o empresário. O termo empresário, ele é regulado pelo Código Civil no seu artigo 966. O que é o empresário? O empresário é aquele profissional que exerce uma atividade profissionalmente econômica ou regulada para que possa exercer a sua circulação de produtos e bens durante a sua atividade empresária. Então, o devedor empresário, o próprio nome já diz, ele está passando por uma certa dificuldade na empresa que precisa ser regulamentada, precisa ser restabelecida novamente. E o que é a insolvência presumida ou confessada do devedor? Sim, ela é muito interligada também com o empresário devedor, tá? Essa insolvência que a gente chama é o estado em que a empresa está passando, ou seja, uma dificuldade de ela se restabelecer novamente na atividade empresarial. Exemplo, é uma empresa, seja ela uma sociedade empresária ou então até mesmo um empresário individual que não consegue pagar suas obrigações, não consegue cumprir com seus vencimentos das suas obrigações legais no decorrente daquele mês, daquele ano. Ou seja, ele passa a ter um comportamento diferente. Às vezes ele transfere uma determinada função para outras pessoas sem o consentimento dos demais credores. Ele abandona muitas das vezes o estabelecimento empresarial. Ele começa a fugir daquela situação de insolvência e muitas das vezes cai posteriormente na falência. E o último tipo, então, o que é a sentença declaratória de falência? Ok, essa sentença declaratória de falência é o momento em que, quando se dar um processo judicial em andamento, quando ocorre um processo judicial de falência, a justiça, quando se decreta uma falência, o falido, muitas das vezes, ele fica inabilitado para exercer quaisquer atividades empresariais até que seja decretada a falência ou a sua extinção, a sua obrigação ali no mercado atual.
Então, muitas das vezes, essa decretação da falência surge com uma sentença declaratória de falência, que aí tem as suas etapas, no que nós estamos falando de um processo judicial, né, em curso, teoricamente. Então, a justiça ela acaba dando essa nomenclatura que se utiliza no termo jurídico, digamos assim. E aí, uma vez declarada a falência, né, o que acontece depois disso? Exato, então, quando se dá uma sentença declaratória de falência, posteriormente vem agora a etapa de poder estar pagando os seus credores, né? Está cumprindo as etapas de onde surge a falência. Ou seja, muitas das vezes os sócios são responsabilizados para cobrir aquele débito, os sócios são responsabilizados individualmente para poder arcar com os bens, os produtos que ali a empresa deixou de poder cumprir. Ou seja, essa etapa é um pouco mais burocrática, né, para poder ver se consegue pagar, né, cumprir com as obrigações que aquela empresa deixou quando estava no seu exercício empresarial, digamos assim. E Diogo, o que você tem visto assim na prática que realmente está mais comum desses três tipos? É possível levantar algum que está realmente mais comum aqui no Brasil? E entre esses três, é possível fazer também talvez um juízo de valor do tipo esse é pior do que esse ou não? Não tem muito esse destaque. Hoje eu levanto em consideração o empresário devedor. De fato, ele está realmente passando por muitas dificuldades. Só que com essas reformas que tivemos recentemente, com essa Lei 14.112 de 2020, que trouxe vários benefícios, tanto a recuperação judicial, né, que é um ponto importantíssimo, que é para poder salvaguardar a empresa, por isso que o nome é recuperação judicial. Então o empresário devedor, seja ele também uma sociedade empresária, ele busca justamente esse método de entrar com um processo na justiça de recuperação judicial para tentar recuperar a empresa, ou seja, salvar ela, muitas das vezes ocasionada com problemas pandêmicos que tivemos nos últimos anos. Então, esse procedimento que é entrado na justiça é para salvaguardar a empresa. Então, o empresário hoje devedor é o que mais está sendo atingido hoje, a princípio, por não conseguir cumprir com essas obrigações legais dentro dos vencimentos. E que muitas das vezes ocorre a impontualidade. Essa impontualidade é que está gerando muitas das vezes a falência. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais sobre os problemas administrativos, né, que costumam levar aí à falência. Lembrando que a gente está falando aqui, né, de falência num geral, mas como a gente quer realmente, a gente viu aí esses dados que estão voltados para as microempresas, para as pequenas empresas, a gente vai falar também sobre isso. Então você aí de casa não sai daí que a gente já volta para falar mais sobre esse tema. Se você tem alguma dúvida, já mandou ela para a gente? Seu comentário, sua contribuição aqui para o nosso bate-papo, ainda dá tempo. Aproveita o intervalo para mandar sua mensagem pra gente no WhatsApp que aparece aí na tela. Nós estamos esperando a sua mensagem. A gente volta num instante. E já estamos de volta, agora são 11 horas e 15 minutos e hoje nós recebemos o advogado empresarial Diogo Cassiano aqui no estúdio do Manhã Diversa. Nós estamos conversando e tirando dúvidas sobre falência. Então vamos a mais perguntas. Realmente os dados trazidos, principalmente nesses 2 anos de pandemia, revelam que pequenas empresas, micro e pequenas empresas, tiveram um aumento nesse pedido, né? Enfim, nesse, não sei como fala, de falência. E aí a pandemia, ela ajudou bastante, na verdade atrapalhou, né, nisso. Mas existem outros problemas administrativos que também costumam levar à falência. Quais são os mais comuns que você destaca pra gente? Sim, os problemas administrativos que costumam levar à falência são geralmente a má gestão entre os empresários, tá? É um primeiro ponto. Temos também a falta de transparência, principalmente planejamentos e organização dos empresários, dos membros da área empresarial. E isso acaba ocasionando, sim, as situações que possam levar
à falência. Eu disse no bloco anterior a questão da impontualidade no que se refere aos vencimentos e obrigações que os sócios assumem quando se constitui uma empresa. Então, principalmente as obrigações que ficam inadimplidas, as obrigações que não são pagas dentro dos vencimentos, vão gerando todo um desconforto na empresa, e isso acaba que o empresário se perde e entra em processo de falência e, infelizmente, ocorre a extinção da empresa e seus prejuízos. E após a falência, a empresa ela continua responsável pelos débitos trabalhistas? Sim, claro. As rescisões trabalhistas, elas são decorrentes de um processo judicial, tá? Muitas das vezes, quando a empresa ela está passando por um processo de justiça, o próprio juiz, a justiça, nomeia a figura de um administrador judicial, que é aquela pessoa responsável por aquele processo, tá, em andamento, onde essa figura de um administrador judicial, ele vai avaliar os bens da empresa, os produtos da empresa, vão colocar à disposição do processo, obviamente, para que futuramente, com a venda desses ativos, com esses bens, com esses produtos, possam liquidar os seus credores, no caso as pessoas, os funcionários da empresa, para que possa liquidar. Então, a princípio, eles não ficariam em desamparo, tá? E sim, com um processo judicial de falência, com a sua finalidade sendo concluída, tendo algum lucro, digamos, com a venda daqueles bens, podem satisfazer o crédito daqueles credores. A lei ela traz prazos também para isso ser resolvido ou vai depender de cada caso? Depende de cada caso. Hoje a lei, essa 11.101 de 2005, alterada pela 14.112 de 2020, ela leva em consideração aquele empresário falido ou uma sociedade empresária, ela tem que se estabelecer no mercado hoje pelo menos por 2 anos, tá? Para que ela possa entrar com um pedido de falência, a princípio, tá? Para que ela possa pelo menos ter a oportunidade de poder estar pagando os seus credores. Então a lei tem alguns prazos especificamente, tem um rol, né, que exemplifica essas questões que hoje em dia são bem tenebrosas para o empresário, né, a princípio. E qual que é a implicância para o sócio da empresa que está declarada falida? Sim, essa implicância, esse prejuízo, teoricamente, são o patrimônio, né? Os sócios, teoricamente, vão ser atingidos por essas dívidas, tá? Então, os sócios, eles são responsabilizados individualmente por cada situação que ocorrer. Então, essa implicância atinge diretamente o patrimônio daqueles sócios. Ou seja, quando a empresa é decretada a sua falência, sua extinção, os sócios são responsáveis por aqueles débitos que, a princípio, ficarem abertos. Então, com esses procedimentos, a princípio, os sócios são responsabilizados judicialmente para tentar, com os bens dele, os produtos dele, até a vida dele particular, teoricamente, dentro das opções da lei, obviamente, são responsabilizados para que eles possam, com esses ativos, cobrir o prejuízo que teve, né, a princípio, com os seus credores, teoricamente. Então, a gente já viu até aqui que quando uma empresa ela declara a falência, vai impactar tanto os sócios, os donos, os trabalhadores e vai impactar também, é claro, o consumidor. Quais os direitos, então, de quem consumiu uma empresa que faliu e não teve o serviço concluído ou então o produto entregue? Pois é, isso é importante levar em consideração que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 18, ele destaca principalmente a relação entre fabricante e fornecedor. Isso se trata de uma responsabilidade solidária. Então, o consumidor que foi atingido por essa situação da empresa falida, ele deve buscar e deve recorrer ao órgão de defesa do consumidor, tá? Uma vez que ele não vai ficar desamparado nesse quesito. Então, isso é uma relação que ele pode sim buscar, uma vez que o fabricante que fez aquele produto ou que não concluiu aquela prestação de serviço, ele deve buscar e deve socorrer ao órgão de defesa do consumidor para que possa garantir ali o seu direito devido ao produto que teoricamente foi defeituoso e o serviço mal prestado, colocamos assim. E uma vez decretada a falência, é possível reverter isso? Via de regra, não pode ter a sua reversão,
Tá? Por quê? Conforme eu disse nas últimas perguntas, é importante destacar que quando se declara a falência de uma empresa, o falido, aquele empresário falido ou a sociedade empresária, ela se torna inabilitada para exercer quaisquer atividades empresariais até a decretação da falência e sua extinção das suas obrigações. Diante de um processo judicial em andamento, existem manobras recursais como recursos, né, para que possa tentar recuperar, reaver a decisão do juiz da justiça que decretou aquela falência. Então a própria lei determina, diante de uma decisão judicial cabe recurso, diante de uma situação que o juiz ele possa estar manobrando uma situação, vai haver uma possibilidade da parte da pessoa tentar reaver, mas via de regra dificilmente pode-se reaver, pode-se buscar a reversão de uma empresa decretada à falência. E uma pesquisa realizada pelo Sebrae Nacional aponta que a maioria das pequenas empresas declara falência com menos de 5 anos. Para evitar que isso aconteça, que dicas então de ouro você dá para micro e pequenos empresários que estão assistindo ao Manhã Diversa? Sim, claro. As dicas importantes são que eles devem fazer um mapeamento, eles devem fazer um levantamento da área para que possa ter um projeto, ter um negócio bem sucedido, teoricamente. Metas, objetivos, aqueles dados estatísticos para saber de fato podem ser constituída uma empresa ou não. Importante destacar a diminuição de gastos necessários, né, desnecessários para aquela situação que estão em voga. É importante levar em consideração também a transparência, o planejamento, a organização da empresa, ou seja, como é micro ou pequena empresa, a pessoa que está começando, ela deve, sem sombra de dúvida, fazer um mapeamento, fazer na redondeza a situação, para que ela possa ter a chave do sucesso empresarial. É um ponto fundamental aí que eu destaco hoje em dia, nessa área hoje tão concorrida, tão disputada por conta da situação da pandemia que vem. Então as empresas estão começando a ter seu ganho, estão levantando a cada dia seus passos. Isso é uma dica importante que eu destaco. Com certeza, a gente sabe aí que a empresa, ainda mais quando a gente está falando de uma micro, uma pequena empresa, é ali o sonho de uma pessoa, um projeto, todo um trabalho que está ali por trás. Não é fácil, né, começar uma empresa, a gente não quer ver, né, opa, meu anel saiu. A gente não quer ver essa empresa falir, né, a gente não quer ver isso acontecer. Então aí as dicas, agora a gente entender um pouco mais sobre como funciona esse processo. E o ideal é evitar, né, então, assim... Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, pelas dicas e por ter esclarecido aí tudo que existe por trás, né? Porque a gente escuta muito falar, faliu, a empresa decretou falência, mas muita gente, provavelmente eu, por exemplo, não sabia exatamente o que isso significava. Então, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Tá joia, eu que agradeço e estou aqui à disposição, caso precisarem, tá bom?